Na prova do Enem, a gente pode encontrar um tópico sendo abordado de maneira direta ou de maneira indireta. Eu vou resolver contigo aqui uma questão que fala agora sobre os movimentos relativos, certo? E dentro de cinemática, os movimentos relativos podem aparecer de maneira direta ou de maneira indireta. Perceba que quando a gente tem vários modelos, vários mecanismos de resolução sendo aplicados numa mesma questão, ela, claro, que vai aumentar o nível de dificuldade, porque você precisa de mais etapas de pensamento para resolver esse problema. Essa questão 4 que eu trouxe aqui do Enem 2013 é uma questão que você resolve de maneira direta, certo? Você sabe os movimentos relativos? Sei. Então você já pode resolver essa questão. Agora é muito comum a gente encontrar também esse modelo dos movimentos relativos de maneira indireta, para chegar num resultado específico, geralmente um resultado matemático, tá? Vamos ler aqui a questão número 4 e revisar esse tópico dos movimentos relativos, que é muito importante você estudar para diversos conteúdos dentro da mecânica, tá? Seja cinemática, dinâmica, a parte de energia, o estudo que aborda, por exemplo, a quantidade de movimento. Então, é muito importante a gente lembrar dos movimentos relativos. E quando a gente fala sobre vetores, né, a gente vai ter esse modelo muito mais presente. Porque o sentido e a direção, de fato, vai importar demais ali no resultado que a gente vai encontrar matematicamente, beleza? Vamos ler aqui a questão número 4 do Enem 2013 para revisar esse conceito. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto da sua face. Apanhando ali rapidamente, ele ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Vamos lá, Daniel. O que seria esse caso que aconteceu aí nessa questão com esse piloto? Vamos lá, o piloto estava aqui, ó, pilotando o seu avião, a aeronave, e ele viu um pontinho preto ali na frente. Só que esse pontinho preto não aumentava de tamanho e não diminuía. Então ele imaginou que fosse uma mosca mesmo que entrou ali dentro daquele avião ou subiu com ele, né? E ele queria apanhar essa mosca, só que depois ele percebeu que era de fato uma bomba, um projétil de um inimigo. Como é que a gente pode concluir fisicamente essa situação? Que esse projétil ele estava se deslocando no mesmo sentido do movimento desse piloto, certo? Então, se eu tenho, olha só, uma situação bem convencional. Estou dirigindo aqui e na minha frente tem um carro que nem se afasta de mim, nem se aproxima. Significa dizer que nós estamos se deslocando com a mesma velocidade, tá? É muito comum, sei lá, eu encontrar aqui um amigo no trânsito. Eu vou pegar meu carro, vou deixar paralelo ao do meu amigo, vou dar uma buzinada, pam, pam, baixa o vidro. E aí, cara, vai pra onde? Aí começa a rolar ali uma lorota na conversa. E nessa conversa, a gente consegue facilmente se olhar e perceber que nós estamos parados um em relação ao outro, porque nós temos a mesma velocidade, estamos se deslocando no mesmo sentido. Porém, se eu quisesse fazer uma ultrapassagem, perceba que o carro da frente estaria se aproximando em relação a mim, certo? Eu faço a ultrapassagem e vou embora. Já essa pessoa que está nesse carro, né, ele está ali no retrovisor, está vendo que eu estou se aproximando dele. Opa, esse cara está se aproximando em relação a mim. Como é que a gente encontra isso matematicamente? Se eu tenho dois veículos, né, no mesmo sentido, estão basicamente com a mesma velocidade, um em repouso em relação ao outro, a velocidade relativa é zero. Então, para mim, o corpo está parado e para ele, eu também estou parado em relação a ele. Então, se você está com a mesma velocidade um em relação ao outro, para o solo você tem a velocidade do movimento, mas para esses referenciais que estão dentro do carro, um está parado em relação ao outro, beleza? Se eu estiver me aproximando daquele carro, vou até desenhar isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um carrinho aqui se deslocando com 20 metros por segundo e um outro carrinho na frente se deslocando a 30 metros por segundo. Como é que vai ficar, Daniel, a visão desse carinha 2 aqui, ó? Para 2 em relação a 1, perceba que 1 está se afastando com 10 metros por segundo. Já no caso de 1, ele percebe 2 se afastando com 30 metros por segundo. Agora vamos alterar esse valor aqui, ó. Vamos colocar agora nessa situação 50 metros por segundo. Então perceba que 2 vai visualizar 1 se aproximando com 20 e 1 vai visualizar 2 se aproximando com 20. Então esse é justamente o estudo dos movimentos relativos. Vetorialmente falando, a gente precisa levar em consideração o sentido e a direção. E perceba que o valor dessa velocidade, a resultante dessa velocidade, vai influenciar muito para a interpretação desses movimentos. Então os movimentos relativos podem aparecer de maneira direta e de maneira indireta na tua prova, beleza? Vamos lá. É a resposta da questão. O piloto consegue apanhar o projétil por qual motivo?
E perceba que esse termo aí, apanhar, ficou um pouco aberto, né? Mas o que é que a gente vai responder aqui nessa questão? Olha a letra E. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com a velocidade de mesmo valor. Então, por esse motivo, você não via essa dimensão aumentando ou dimensão diminuindo, ou seja, se aproximar ou se afastar. Então, para que isso acontecesse, de fato, eles precisariam estar no mesmo sentido e com a mesma velocidade, beleza? Então, questão importante para a prova do Enem, tanto para resolver um problema de forma direta, que seria o movimento relativo, né? Ou então resolver problemas que são mais complexos, mas que você precisa dessa ferramenta, beleza? Fica a dica aí para você.